Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Mente Binária. Vamos seguir hoje com a tradução do livro Manual da Linguagem GNU-C. E nesse capítulo, o quarto agora, a gente traz o assunto além dos inteiros. E aqui o emoji que eu escolhi foi uma metade, para dar a ideia de que não é inteiro. A metade de um abacate nesse caso. Então a gente já fez capítulo 1, 2, 3 e 4, e é esse agora. E a gente vai falar sobre ele, né? Além dos inteiros, vamos lá. Bom, o capítulo começa dizendo que até agora, né, os programas apresentados, eles continham números inteiros, então variáveis lá do tipo int. E nesse capítulo serão apresentados exemplos com manipulação de números não inteiros e com arrays de números também. É interessante como esse livro aborda os assuntos, né, de maneira combinada, que dá uma... não é tão comum, né? Bom, e aí ele começa, né? Aqui está uma função que retorna números de ponto flutuante, tá? Que não são os números inteiros. E ele até avisa, né, que não precisam ser necessariamente inteiros, porque poderia ser 2.0, né, que pode ser entendido como um número inteiro, por exemplo, 2.0, 1.0, 3.0, mas na verdade o tipo aí, no tipo de variável, continua sendo um ponto flutuante. E ele fala assim, o ponto flutuante é uma maneira de representar um número como uma fração juntamente com uma potência de 2. Para mais detalhes, veja tipos de dados de ponto flutuante, que é um capítulo lá na frente, que a gente ainda não traduziu, então vai levar mais um tempinho até chegar lá, para a gente entender melhor ponto flutuante. E aí uma curiosidade, né, quando a gente vai para o início do livro, no prefácio da edição em português, que é esse aqui, uma introdução à edição em português, eu comento aqui, né, tem três nomes, né, o autor principal, Richard Stallman, tem esse Travis Rothwell e Nelson Beebe. E esse último, nos fontes, dá para ver, eu estou com fonte aberto aqui, que ele ele fala aqui, ó, Richard Stallman, Travis Rothwell, Nelson Beebe on Floating Point. Ou seja, é quem trabalhou aí na parte de ponto flutuante. Uma pessoa diferente, que já dá a ideia da dimensão, pelo menos para mim, da extensão do assunto, né? Então é algo bastante... uma curiosidade aí sobre o livro. Mas vamos em frente. Beleza. Então, esse exemplo calcula a média de 3 números de ponto flutuante. Então, ele recebe 3 números aqui, do tipo double, que ele explica mais para frente que é o tipo de dado usual em C para cálculos com números de ponto flutuante. Normalmente, quando a gente estuda em faculdades, em cursos e tal, pode ser que a gente veja o float como tipo de dado, até pelo nome, né? Padrão assim de ponto flutuante, mas não é o double, tá? Tem mais precisão. E aqui ele escreveu essa função. Então aqui está o retorno dela, relembrando, né? A média de 3, average of 3, e aí recebe 3 números, né? Double A, double B, double C, os 3 do tipo double. E retorna a soma deles, aqui está entre parênteses, então a prioridade dessa operação aqui é mais alta do que a divisão, né? Foi alterada por conta dos parênteses, porque por padrão, né, o operador de divisão tem uma prioridade maior que o de adição. Mas, como a gente colocou entre parênteses aqui, exatamente como nas regras da matemática básica, das expressões, a gente alterou a prioridade aqui e está pedindo para que a soma aconteça primeiro. Então vai somar os 3 números, dividir por 3, e todo esse resultado vai ser retornado por essa função. E, claro, não por coincidência, o tipo de retorno é double. Ele explica que como eu falei antes, né, que os números não necessariamente são inteiros, né, de entrada ali, o double A, B e C, podem ser 3.0, 3.0 e 2.0, né, que a gente pode entender como inteiros, apesar, de novo, né, repetindo, no tipo de dado em C, eles continuam sendo de ponto flutuante.
Mas eles podem ser também 3.5, 0.9, enfim, qualquer número aí com uma parte fracional. E um outro detalhe importante é que ele fala que a gente deve usar %f no printf, né, ao invés de d. D estava sendo usado até agora, né, para inteiros. E F é para números de ponto flutuante, inclusive o double. Cuidado, porque a palavra double começa com D, né? Então isso pode gerar alguma confusão. Mas pensa que F é para ponto flutuante e D é para decimal. Tem inclusive o I também, para inteiro, né? Que é intercambiável em relação ao D. Mas muitos textos, muitos códigos em C, é uma espécie de padrão, né? Você utilizar o D, que é mais primordial aí, né? Veio primeiro. Bom, então a média aqui, ó, a printf, né? A média aí tem o F aqui, porque o número aqui vai ser de ponto flutuante, que nesse caso é double. E aqui a função sendo chamada com 3 argumentos, 1.1, 9.8 e 3.62. Perceba que esse parênteses aqui fecha esse parênteses aqui, né, são os argumentos da função. Esse segundo parênteses aqui fecha esse primeiro, que é o argumento também da função printf. O código que chama printf deve passar um double para impressão com %f e um int para impressão com %d, que não está sendo usado aqui, né? Ele está só falando porque ele comenta aqui que a %d é utilizado com int. Se o argumento tiver um tipo errado, printf produzirá uma saída sem sentido. Aqui está um programa completo que calcula a média de 3 números específicos e imprime o resultado. Então, basicamente, ele pegou a função que escreveu anteriormente e usou, né, chamou tal função a partir da função main. E aí ele já dá um aviso, né? A partir de agora a gente não vai mais mostrar esses exemplos de programa completo. Cabe a você escrever o seu código. E é legal, importante mesmo. Então, ele vai mostrar talvez uma função aqui e cabe a você chamar essa função a partir de uma função main, por exemplo. E daí já vai para um exemplo com arrays, que a gente chama aqui no Brasil, né, comumente de arrays. Só cuidado com isso, viu? Porque a pronúncia em inglês é array. Então, quando você vai falar ou ouvir alguma coisa, algum vídeo, né, enfim, ou você vai falar em inglês em alguma palestra ou em alguma conversação com desenvolvedores, né, e tal, e você precisa usar a pronúncia certa, né, que é array. Mas aqui no Brasil a gente vai conversando, né, programadores e programadoras trocando ideia numa conferência, numa coisa do tipo, você vai ouvir a palavra array, que é uma espécie de aportuguesamento do inglês, né? Só que essa pronúncia não existe, né, na língua inglesa. Então, muito cuidado. Se você vai ficar falando array, que é uma espécie de vício, eu mesmo não consigo me libertar desse vício. Na hora que você for falar inglês, é importante que você fale array. Isso vale para muitas coisas, né? Eu tenho um exemplo bom, por exemplo, a questão de serviços, né? Ou que é muito comum a gente no Brasil falar service, né? Self-service, Windows Services, né? Ou Windows Server também. Todas essas pronúncias elas só funcionam aqui no Brasil. Windows é server e o serviço é service. Então é complicado isso, tá bom? Mas vamos lá, voltando aqui aos arrays. Falei certo agora, hein? Uma função para calcular a média de 3 números é muito específica e limitada. Claro, né? Se você quisesse calcular a média de mais números. Uma função mais geral calcularia a média em qualquer quantidade de números. Aí sim, hein? Isso requer passar os números em um array. Né? Um array, agora eu vou voltar ao aportuguesamento, assim você conhece as duas formas. Um array é um objeto na memória que contém uma série de valores do mesmo tipo de dado. Vai ter mais sobre isso, né? Tem um capítulo especial para ele.
esse capítulo apresenta os conceitos básicos. Aqui está a definição de uma função para calcular a média de vários números de ponto flutuante. O primeiro parâmetro, length, mesma coisa aqui, tá? Em português a gente fica falando length, não é length, tem o final do Romário aí, length, com a língua entre os dentes. Especifica quantos números são passados. O segundo parâmetro, input data. De novo o caso, hein? A gente chama de data, né? Input data. Bom, enfim, isso daí vai pelo livro inteiro, tá, gente? Mas eu vou sempre falar porque é importante, né? Eu acho importante porque tem uma linguagem para conversar no Brasil, tem uma linguagem para conversar em inglês. É um array que contém esses números. Show! Então, o segundo parâmetro é um array. O primeiro é o length, é o tamanho, né? Quantos números são passados. Olha que legal. Aqui agora está a nova função que recebe dois parâmetros. O primeiro é a quantidade de números e o segundo é um array desses números, né, para os quais você quer calcular e receber a média como retorno da função. O código anterior introduz uma expressão para se referir ao elemento de um array. Input data aqui colchetes, né, abre colchetes e fecha colchetes, que é o índice desse array. Ou seja, esse array ele vai vir, por exemplo, com 8 números. Esses números cada um deles vai ter um índice. Eu não sei que números são esses, mas eu sei que os índices vão de 0 a 7, porque são 8 números nesse exemplo que eu estou dando. Então, por isso, a variável i é inicializada com 0 aqui, e ele é recuperado de 1 a 1. Input data 0, quando o ir aqui for 0, vai dar o primeiro número. Input data 1 vai dar o segundo número, e assim vai. Ele vai somando, né, esses números e armazenando essa soma na variável sum, de soma, e no final ele retorna a soma de todos esses números dividido pelo número de números diferentes. O número de números, na verdade, independente se sejam, né, diferentes ou não. Isso faz com que ele retorne a média desses números. Muito legal, né? E aqui ele está explicando isso que eu expliquei. Ó. O índice do elemento pode ser qualquer expressão com um valor inteiro. Nesse caso, a expressão é i. Poderia ser colocado aqui qualquer expressão que resultasse num valor inteiro, contanto que ele seja, né, de 0 até o número de elementos menos 1. Por exemplo, se eu estou passando 5 elementos, eu vou ter input data 0, input data 1, input data 2, input data 3, input data 4. 5 números diferentes acessíveis por esses índices. E aí ele tem também um capítulo lá na frente, acessando elementos do array, onde ele vai detalhar isso que foi falado agora. Então, esse livro ele segue muito essa abordagem, né? Ele fala de coisas, tópicos assim, mais avançados da linguagem, mas ele fala de uma maneira básica e aprofunda depois, ao invés de ir construindo de coisas muito básicas até chegar no avançado. Então ele já coloca isso aqui, por exemplo, uma função com vários conceitos, né? Ponto flutuante, recebe um array, implementa um laço, né? Ou loop, aqui com for, enfim, tem vários conceitos aqui que ele já vai explicando e depois ele aprofunda. O menor índice válido de um array é 0 e não 1. E o maior índice válido é 1 a menos que o número de elementos. Isso é conhecido como indexação com origem 0. Então, quando você ouvir falar que uma linguagem de programação indexa com origem 0, ou usa indexação com origem 0, significa que os arrays ou outro tipo de dado equivalente, né, ou similares nessa determinada linguagem de programação, eles começam numa indexação 0, tá? E não 1. O primeiro elemento é o nome do array, no caso em C aqui, né? O nome do array é input data, nesse exemplo. Então vai ser input data, abre colchetes, 0, fecha colchetes. Esse vai ser a forma de você recuperar o primeiro elemento. Esse exemplo também introduz a maneira de declarar que um parâmetro de uma função é um array, que é isso aqui. Tá? Abre e fecha colchetes. Eu estou dizendo que ela vai receber um array input data, um array de doubles, ou seja, uma sequência, né, organizada em memória, numa área de memória consecutiva,
de números double, do tipo double, né? De variáveis do tipo double. Se eu tirar esses colchetes aqui, significa que eu estou recebendo uma só variável, não um array de variáveis. Ok, portanto, nesse caso, né, input data tem o tipo array de double, é como a gente chama ele. Não é um double, é um array de double. Ok? Aqui eu faço um comentário sobre full bar, porque ele usa isso aqui no texto, né? Assim como double full, declara que full é do tipo double. Eu poderia traduzir, né? E botar assim, double A, declara que A é do tipo double, sei lá, ou fulano, cicrano. Mas eu preferi manter, porque você vai encontrar isso em códigos, em textos em inglês. Então acho que já é legal explicar, né? E aí eu coloquei aqui um textinho, né, uma observação, dizendo que o fubar é quando você não tem, não importa esse nome, né? Então você fala fulano, cicrano, beltrano, coisas do tipo, né? É mais ou menos isso, qualquer coisa. Então, double full, esse full não importa, poderia ser qualquer coisa. Full é do tipo double, tal, tal, tal. Se tivesse uma segunda variável, assim como a gente usa fulano, depois cicrano, depois beltrano, muitas vezes nessa ordem, ele provavelmente chamaria aqui de bar, para fazer essa palavra full bar. Mas é uma questão aí da língua inglesa. Ao declarar um parâmetro que é um array, não é necessário dizer qual é o comprimento do array. Exato, aqui não foi dito qual é o comprimento, porque eu posso passar qualquer array de quantos números eu quiser. É só especificar aqui a quantidade de números num segundo parâmetro. Só assim ele vai saber quando parar. Você vê que ele é a condição de parada desse laço. Ao declarar que o parâmetro é um array, não é necessário dizer o comprimento. Nesse caso, o parâmetro input_data não tem informação de comprimento. É por isso que a função precisa de outro parâmetro, length, para que o chamador da função, né, forneça essa informação para a função avg of double, que seria average, de média, né? Média de double. Ok, agora vamos tratar de umas variações para o exemplo com array. O código para chamar a função average of double tem duas declarações que começam com o mesmo tipo de dado. Aqui ele está criando o código que seria na main, né, para poder chamar essa função. A primeira é um array de valores, os valores para os quais você quer calcular a média. Nesse caso aqui são 5 valores. Ele tá dando um exemplo, né, de um array com 5 valores. E depois uma variável que vai armazenar a média, ou seja, o retorno da função average of double. Em C, você pode combinar as duas declarações, né, assim. Você diz o tipo, se for do mesmo tipo, você faz com vírgula aqui, ó. Nums to average, números para calcular a média, é um array, né, de 5 elementos, vírgula, uma variável average do tipo média. A desvantagem disso, que ele explica mais aqui abaixo, é que na hora que você vai buscar, se você estiver buscando a declaração de uma variável específica, pode ser que você não ache. Deixa eu mostrar isso aqui com um exemplo. Imagina o seguinte, vamos supor que a gente vai aceitar a sugestão dele e declarar as coisas assim. Então eu teria aqui, esse aqui é o capítulo 4, né? Então eu teria aqui, por exemplo, deixa eu fazer só um include aqui no básico, int main. Ok. Aí aqui, se a gente fizer essa declaração assim, né, como ele está sugerindo, beleza, isso vai funcionar. Eu consigo colocar aqui nums to average. Por exemplo, o número 0 eu quero que seja 3.5. Né? A variável average eu não vou inicializar, porque ela vai receber a média, né? E aí eu vou colocar aqui, são 5 números, né? Então eu vou colocar 5 linhas aqui.
Ok? Temos 5 linhas? Temos. Né? Vou só incrementar aqui. Isso aqui a gente faz com Ctrl A no VI, tá? Ou no Vim. O Ctrl A ele pega o primeiro número que ele encontrar na linha e incrementa. Né? E o Ctrl X decrementa. Ok, 2, 3, 4. Né? E aqui, por exemplo, vai ser 4.5. Aqui eu vou escrever, sei lá, 0.82. O que mais? Aqui eu vou deixar só 0.5, que é a mesma coisa que botar 0.5. Aqui vai ser 5. Pronto. Melhor, 6. Deixar um pouquinho. Isso aqui funciona. Né? Esse código aqui funciona. Deixa eu compilar aqui para a gente ver. Make 04. Lá vai eu compilando de um jeito que ele não recomenda, né? Eu lembro que o livro fala para usar GCC menos G, né? Para adicionar os símbolos de debugging. Pelo menos isso, né? 04.c. Beleza, o código funciona, ele não faz nada, né? Assim, não imprime nada, mas ele tá funcionando. A questão é assim, imagine isso aqui num código grande, quando você quer buscar onde é que eu estou declarando a variável average? Né? Depois da função implementada, vou colocar a função implementada aqui, para a gente já ter uma visão mais real desse código. Então, vou copiar essa função e vou colocar ela aqui. Pronto. Aí aqui, se eu usar a terminologia, né, digamos assim, ou melhor, o jeito de escrever código de acordo com o livro, teria que fazer assim. E tem um espaço aqui também. É o jeito que ele te ensina, então eu vou manter. Buscar manter. Todo exemplo, toda vez que eu começo eu esqueço por causa do vício, né? Eu já escrevi muito código sem usar esse estilo que a galera da Free Software Foundation, do projeto GNU usa. Mas eu vou tentar me corrigir, tá? Beleza, average of double. Vou até testar para ver se isso aqui funciona, né? Vamos lá. Printf, média, %f, ok, aí é average, abreviado, né, of double, o número de elementos são 5, e o array nums to average. Ok, vamos ver se isso dá certo. Olha lá, aparentemente tudo certo. Show. Aí, assim, onde é que eu declarei a variável average? Você fala, poxa, a variável average é do tipo double, então eu vou buscar, quando você aperta a barra aqui no Vim, ele vem para cá para você fazer a busca, deve ser double average, né? Para achar a declaração. Você não encontra. Por que você não encontra? Porque você usou na mesma linha, né? Declarou duas variáveis do tipo double. É isso que ele quer dizer. Que se você tivesse utilizado linhas diferentes aqui, por exemplo, né, colocado aqui, ó, double average, né, e aqui, claro, a gente seleciona um ponto e vírgula, agora sim, na hora de fazer essa busca, você encontra o que você estava buscando lá na linha 20. Né? Então, o comentário que os autores do livro fazem aqui
sobre você. Isso também ajuda a usar editores de texto para encontrar ocorrências de uma variável nos arquivos de código-fonte. O que eu tento explicar aqui é justamente o que eu acabei de mostrar, tá? Para te ajudar. Então, ele... outra coisa que ele fala é que se você for colocar comentários sobre as variáveis, lógico, do lado delas, né? É mais interessante, né, colocar o comentário. Se as duas forem ter comentários, entendeu? Ou se só a da frente, vai ser melhor você colocar em uma em cada linha. Né? Vou botar aqui no formato da FSF, o jeito que eles usam é esse comentário com barra, asterisco, asterisco, barra. Show de bola! Definimos então todos os elementos do array com atribuições. Sim, ao invés de fazer do jeito que eu fiz, né, de 1 em 1, uma outra vantagem de você já declarar inicializando uma por linha, é você poder fazer isso aqui, ó. Já declara e inicializa o array com os números que você quer. E depois ele declara aqui a variável average também já inicializando com o retorno, né, já chamando a função average of double e o retorno vai cair aqui. Agora tem uma explicação longa sobre, inclusive um comentário meu aqui também longo, sobre o uso do sizeof, né, um operador aí que ele roda em tempo de compilação, na verdade, ele não é em tempo de execução. O que ele vai fazer aqui? O sizeof vai pegar o tamanho do tipo. No meu exemplo aqui, perceba que eu sei que meu array tem 5 elementos, porque eu declarei ele assim. Aí eu inicializei os 5 elementos, né, começando no índice 0, e depois eu passei aqui o número 5, né, tá aqui, ó, que é a quantidade de elementos. Já aqui, ele fez uma maracutaiazinha, uma maneira de não precisar escrever o número de elementos do array em nenhum lugar. Perceba que aqui ele não escreveu. Por quê? Porque como ele já está declarando e inicializando, o compilador já sabe quantos elementos tem. 1, 2, 3, 4, 5. É o número de vírgulas aqui mais 1. Tá? O número de valores que você está passando. Então ele já sabe que tem 5. E aqui também, para ele não precisar escrever o número de array no código-fonte, porque isso deixa mais dinâmico, né? Ele pode vir aqui e adicionar um número a mais, por exemplo, e tudo vai continuar funcionando, ou 1 a menos, ou 10 a mais, não importa. Ele fez esse cálculo aqui. O que é esse cálculo? O primeiro parâmetro está aqui. O primeiro parâmetro é o número de elementos. O primeiro parâmetro está aqui. Número de elementos do array. E o segundo parâmetro é o array em si, que está aqui embaixo. Que conta é essa? Sizeof pega o tamanho do tipo. Então, todos esses números aqui, eles não são do tipo double. Então, eles têm o mesmo tamanho. Então, o sizeof vai pegar o tamanho do tipo. Imagina que o sizeof de um double é 8, por exemplo. Em bytes, né, o tamanho em bytes. Então, um tipo double ocupa 8 bytes. Não importa o valor que ele contenha. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 58.7. Não importa. O tipo double ocupa 8 bytes. Ele tem esse tamanho. Nesse caso aqui, ele pega aqui o tamanho do tipo, só que ele pega o tamanho de nums to average, que é o tamanho de todos os tipos, é a soma dos tipos nesse array. Se o tamanho de um tipo double é 8, a soma aqui vai ser 8 mais 8, né, mais 8, mais 8, mais 8, certo? 8 vezes 5 vai dar 40. Então, essa parte aqui da conta vai dar 40. Depois, ele divide esse 40, que é a soma do tamanho de todos os tipos do array, dos elementos, né, de cada tipo, aliás, do tipo de cada elemento do array. Então, ele divide isso pelo tamanho do primeiro tipo, do tipo do primeiro elemento do array.
o primeiro elemento do array, que também é um double, lógico, poderia ser o segundo, o terceiro, tanto faz. Porque ele vai dividir 40, nesse caso, né, por 8. Isso aqui é um valor, mas o tipo dele ocupa 8 bytes. 40 por 8 vai dar 5. Né? E assim ele tem aqui ó, o efeito, como se ele tivesse digitado um 5. Né? Dessa forma, se ele alterar isso aqui, colocar mais ou menos números, esse código não precisa mais ser mexido. Então vou copiar para a gente ver isso funcionando. Espero que tenha ficado claro aí. Vou apagar isso aqui tudo. Olha lá. Aí aqui também não precisa. Ele já tem os parênteses. O meu printf estava aqui. Pronto. Primeiro vamos ver se funciona. Opa, espera aí. Aqui é só agora imprimir o valor da média, né? Aqui já está pronto. É isso. Vamos lá. Olha lá. Beleza. Média deu 34. Vamos tirar um número. Vou tirar esse 5.1. Beleza. A média deu 42. E assim vai. Vamos adicionar uns números pequenos aí para essa média descer. Beleza? Lembrando que essa técnica, né, de usar o sizeof aqui, ela serve, né, para qualquer tipo. Você não precisa saber de fato o tamanho do tipo, porque ele vai pegar aqui o tamanho de todos os elementos, né, somados, de todos os tipos de dados dos elementos e somar. Eu dei um exemplo como sendo 8, mas não necessariamente precisa ser 8. Se for 10, se for 5, se for 4, na verdade vai ser normalmente 8 ou 4. Não importa, né? Porque ele vai pegar o tamanho total, a soma de todos os tipos, dividir por um deles. Aqui está o 0, que é o padrão, mas você poderia dividir pelo tipo 3, tanto faz, né? Eles têm o mesmo tamanho. E aqui vai dar, o cálculo aqui tem que dar a mesma coisa. Ok? Só de curiosidade, vamos ver qual é o tamanho do tipo. A gente pode colocar aqui um printf, né? O size of double vai ser size of double. Tamanho do tipo double. Eu acredito que seja 8. É isso, 8. Tá vendo? Isso é só uma curiosidade nesse momento. Vai dar no mesmo que eu botar assim, ó, tamanho de nums to average 0, por exemplo. Tem que dar 8. Beleza? Agora, o tamanho de todo o array é 48. Porque eu tenho aqui 6 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 vezes 8, 48. Então, 48 dividido por um deles, pelo tamanho de um deles, que vai ser 8, né, vai dar 6, e aqui o 6 é o número de elementos. No exemplo anterior a gente estava usando 5, mas se eu colocar aqui, se eu tirar um número desse, ó, aí a gente volta para 5. No caso 40, né, que vão dar 5 elementos. Entendido?
um pouquinho complicado, né? Esses autores, né, realmente colocam conceitos mais avançados já nos capítulos iniciais e depois vão aprofundando, que é uma abordagem interessante, não deixa de ser legal também. Se tiver alguma dúvida, é só colocar no chat aí do YouTube, né, ou, enfim, falar com a gente aí nos canais, mas saiba que é um conteúdo muito legal, né, uma abordagem bem diferente dos livros de C em português, além de falar de GNU-C, né, das extensões GNU, e todo um jeito da galera da Free Software Foundation, né, do projeto GNU, de programar, que é interessantíssimo conhecer. Beleza? Queria saber como é que tá aí. Você tá indo bem? Estão funcionando esses vídeos? Você está curtindo? Está conseguindo aprender? Se tiver qualquer coisa que eu possa ajudar, é só falar, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e tchau!